Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pode Sorrir. Eu sou a doutora Dani Beltrame e hoje eu tenho a honra de receber a Maria Aparecida Buré, que é artesã aqui em Guarulhos, com foco em patchwork e bordados à mão. Ela é nascida no interior de São Paulo, em Martinópolis, e veio para Guarulhos com 11 anos. Em 2008, se tornou a nossa paciente na saúde bucal na unidade do Seródio. Bem-vinda, Buré! Obrigada por aceitar participar, né, do nosso podcast, contar um pouco da sua história, da sua trajetória aqui dentro da nossa clínica, do nosso instituto. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, embora eu já tenha feito isso, mas por favor. O meu nome é Maria Aparecida Buré, né? E sou conhecida como Buré, devido ao sobrenome ser um pouco forte. E conheci o Dr. Luiz em 2008. E, assim, a primeira coisa que eu disse para ele: se eu tiver confiança em você, você vai ser meu dentista para o resto da vida. Porque eu tenho, assim, muitos problemas dentários, né? E foi isso. E estou até hoje, né? A gente, a gente se tornou, nos tornamos amigos, né? E a gente está aqui até hoje e sempre dando problema para ele. Muito bom. Buré, você começou a passar na unidade do Seródio, né, Isso, através de indicação de uma amiga. isso. Acho que, de repente, você estava precisando de algum tratamento. Conta um pouquinho como que foi esse momento aí dessa indicação. Então, eu comecei com ponte, né, no dente. No tempo, eu tenho 68 anos, então naquele tempo não, assim, os dentistas eles não tinham muita assim solução, né? Então às vezes muitas vezes extraíam porque era mais fácil e também tinha muita dificuldade, né, das pessoas, né? Então o que aconteceu? Eu usava uma ponte que chamava de ponte, né? E eu não conseguia me adaptar, começou a dar muita ferida na boca. Foi quando eu conheci também um outro dentista que ele fazia aquela prótese fixa, né? E comecei, usei a fixa, foi em 79 que eu fiz. E nisso foi indo. Aí, acho que nos anos 90 que começou a aparecer os implantes, né? Que a gente ouvia falar implante. E um dia eu vou fazer isso, né? Só que eu não encontrava quem, porque não tinha, não eram todos os dentistas que faziam. Habilitados, E especializados. aí eu fui trabalhar numa escola, e nessa escola tinha uma colega que ela estava fazendo o implante. Aí eu perguntei com quem, ela me indicou o Dr. Ulisses. Aí foi quando a gente começou uma amizade, né, e um tratamento. Aí eu falei, não, vou fazer. E assim, e hoje eu até acredito que está mais barato, né, porque naquele tempo era muito caro, sim, para você É, fazer. não era muito E acessível, não né, era muito Buré? acessível e também assim, não eram todos, né, que eram especialistas, né? Uhum. Então a gente acabei que eu falei para ele, olha, você vai ser meu dentista pro resto da vida. E realmente estou aqui aí, vai fazer quase 20 anos, né? Nós nos tornamos amigos e estou aqui. Sim. Buré, me fala uma coisa. Como que começou o que que motivou você a procurar um tratamento, né? Creio eu que a sua condição, né? Você já falou que você usava uma prótese, né? Chamada ponte, que é aquela de grampinho. Muitas pessoas ainda usam esse tipo de prótese, né? Sim. Não têm acesso, infelizmente, a um tratamento melhor por questões financeiras ou porque não conhece alguém que faça ou que porque nunca proporam, né, para a pessoa. Mas me fala sobre a sua motivação. Porque nós nunca estamos preparadas, né, para um tratamento às vezes um pouco mais caro ou Exatamente. para o algo desconhecido, né, existe um pouco de medo. Então, bom, como foi quando você chegou no consultório, lá no Seródio, que foi onde nós começamos, né, o nosso trabalho, Isso. eh, qual foi a primeira impressão? Quando você viu o Luiz, você sentiu que, algo diferente, como uma confiança, por exemplo, ou foi só uma proposta diferente mesmo? Conta um pouquinho desse primeiro dia, se você lembra. Claro. Então, a primeira impressão que a gente tem do Dr. Luiz é que aquele sorriso dele encanta qualquer pessoa, viu? Não é, eu acho que e a gente ouve falar, só o sorriso você já abre a boca. Realmente, com o Dr. Luiz, só o sorriso dele você já consegue abrir a boca.
Assim, eu tenho muito medo, muito medo. Já fiz tudo com ele, assim, na questão dentária, e eu tenho medo. Eu estou muito nervosa, né? Então, é, principalmente de anestesia, né? Então, você acaba tendo muito medo. E com ele, não. Com ele é, assim, uma pessoa que ele me dava, ele sabia que eu tinha medo, ele me dava, às vezes, bronca, né? Ele falava, não, tem que fazer, já comecei, não posso parar. E eu deixava. Então, ele começou a me passar confiança, assim, era uma confiança que era como se fosse um amigo mesmo que estivesse fazendo tratamento, sabe? Assim, estivesse mexendo na minha boca. Às vezes eu já ia com nervosa, né? Mas porque eu não fiz um implante só. Eu tinha a boca, eu fui implantando aos poucos. Você foi reabilitando. Isso. Começou a parte de cima, a parte de cima foram 8 dentes, aí depois veio para baixo. Então aquilo ali, quando eu tinha que ir, eu já ficava uns 2, 3 dias antes, ficava pensando, o que que vai acontecer? Sim, Que tinha ansiosa. ansiedade. É, então, mas só que eu peguei confiança que hoje, assim, eu indico, eu super mega indico para ele, eu falo que sou uma macaca dele, porque é uma pessoa que tem muita paciência, e uma das coisas assim que hoje, naquele tempo era de meia idade, né? Hoje eu sou uma idosa, né? E Maravilhosa, por sinal. ele tem um Muito. carinho muito especial, não é só por mim, não, por todos os idosos. Então, esse daí passa muita confiança pra gente. Sim. É o carinho que ele tem. Então, a gente. Aí, comecei pelo carinho, aí você começa a ver, né, que a pessoa ela não tá ali à toa. Ela, 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 ela faz porque gosta. É, tem que ter amor no que Ela faz, faz né? porque gosta. A gente vê que ele tem vocação, né, por que ele faz. Ele fica aprimorando. Então, é uma pessoa assim que hoje eu tenho confiança e super indico. Eu indico muito. Tá? Além desses desafios, dessa motivação, né? Teve algum desafio, assim, até vamos abrir um pouco mesmo, um medo, assim, de investir em algo que de repente você fale, poxa, mas como que eu vou entrar num negócio desse, numa proposta dessa? Isso não é para mim, como eu disse aqui. eh, as pessoas nunca vão estar preparadas, né, por um gasto maior, por um investimento, e é impressionante com a área da saúde, assim, principalmente, né, a pessoa nunca está esperando e nunca está É, com dinheiro guardado. Isso é exatamente. fato, né. Exatamente. E aí vem a notícia de que você tem que fazer aquilo, Isso. né, então foi um desafio para você, você conseguiu atravessar isso calmamente? Então, Como que foi essa foi assim, eu sabia que era caro, né, pelo menos para as minhas condições, que eu era salariada. E assim, e quando eu falei para ele não, que não dava, eu falei assim, não sei se eu vou conseguir. E ele falou para mim, não, eu facilito. Então, o que eu gosto, assim, é que é, é uma pessoa que ela te dá a chance de fazer. Ele parcela. E assim, não é só parcelamento, sabe? Ele te dá condições. Ele pergunta: o que que você tem? O que que você pode, do jeito que você pode, como você pode. Então, eu sempre paguei da forma que eu podia. Nunca foi. Ele fala assim: posso pagar dessa forma? Pode, porque ele sabe das minhas condições, né? Então, com isso, foi um benefício que ele fez para mim. Ele me fez com que eu fizesse um tratamento que eu acho que muitas pessoas nas minhas condições, ela fala assim, não, não vou fazer. desiste no meio do Desiste caminho? exatamente, pela condição. E assim, a minha opinião, né? Essa é a minha opinião. O dente é a porta de entrada. Dente, eu acho que dente é saúde, dente é a porta de entrada, dente é você na hora de comer, né? Principalmente comer, porque quando você come com um dente lá, uma dor de dente, alguma coisa assim, não é bom. E assim, dente é saúde. E assim, é a porta de entrada. Você chega em qualquer lugar, sorriso é tudo. É o cartão de É visita, né. A exatamente. saúde começa pela boca, É por isso, uma boa mastigação, né. exatamente. Tanto é que eu tenho amigas que às vezes, não vou fazer.
não vou lá porque é muito caro, mas não é não. Eu falei para ele, pai, facilita, ele ajuda. Eu falei assim, gente, dente é tudo. Você sorri, vê um dente bonito, sabe? Qualquer pessoa que me chama atenção é dente. Então, dente, para mim, é tudo. Assim, não é o teu cabelo, não é a tua maquiagem, não é a tua roupa, é o dente. Porque quando você olha para uma pessoa, o primeiro olhar é o rosto. O rosto que tem a boca, o sorriso. Então, para mim, é tudo. Então, ele me proporcionou com que eu fizesse, ele me ajudou com que eu fizesse, sabe, uma coisa que eu queria sempre. Hoje eu tenho um dente que eu gostaria sempre de ter, sabe? Pois eu me lembro de você, porque eu estava lá desde o início, né? A gente sempre trabalhou junto, eu e o Luiz. E você sempre frisava isso, Isso. do quanto você achava importante o sorriso, Exato. né? A maneira como as pessoas se expressam através do sorriso. E, de Exatamente. fato, é uma realidade, né, Buré? Dente é tudo. Ainda bem que você fez, e não foi só um tratamento, Isso. você sempre esteve sob os nossos cuidados, Sempre, né? sempre. Luiz sempre ali fazendo o melhor, eh, tentando preservar o máximo dos seus dentes, porque embora ele seja um reabilitador, né, um especialista em implante, tudo, Isso. mas a ideia é preservar, né? Exatamente. Preservar e manter os dentes até quando se pode, né? Exatamente. Hoje, agora bem recentemente, inclusive, você fez um tratamento aí, que é um protocolo, Isso. né? Então ele me deu essa oportunidade. Que foi também, toda vez que você vem escutar uma proposta, né, que você não está esperando, é um choque, Exatamente. mas toda vez que você recebe, né, essa entrega do Dr. Luiz, Isso. você percebe que você fez o melhor por você. Exatamente. E ele também, né? Aí, assim, e era o protocolo, era uma ideia dele, né? Já há muito tempo. Ele veio É, construindo isso, ele tanto é falava, que todos esses implantes que você veio fazendo isso. colaboraram para um trabalho que foi Exatamente. de hoje, né? E aí eu quebrei um dente, né? E nessa quebrada de dente, ele falou, não, vamos fazer porque fica melhor, porque a gente já tem assim, a liberdade de um ficar bravo com o outro. Então ele ficou bravo, vamos fazer. De dar bronca e Dá tudo. bronca, coisa de irmão. Aí, não, vamos fazer. Não, não posso. Não, vamos fazer, dá um jeito, tem um jeito para tudo. Já me virei de outro lado. Aí eu falei assim, e se eu não tivesse feito, para mim foi uma realização, sabe? Uma realização, porque são os dentes que eu gostaria de ter, né? Tá lindo, tá lindo. Eu tô aqui só te admirando, É. porque o seu cabelo já é indiscutível. Você sabe que eu sou fã, né? Desse cabelo pantera aí, lindíssimo. E dessa pele também, e dessa pessoa, dessa mulher que você é, que a gente admira muito, né? Obrigada. Eu digo que as pessoas se encontram ao longo da vida e a gente se ajuda, não é à toa, né, Buré? Você também trouxe muitas coisas boas pra gente. Obrigada. Trabalhou com a gente um período também, diretamente com o Dr. Luiz. Isso. E foi muito bom, foi ali um período maravilhoso ali de transformações. É que os dois, né? Vocês são as pessoas especiais, porque, assim, para mim, né? São pessoas especiais, que são pessoas que lidam com todas as situações, né? Todas as situações, porque aparecem pessoas de todas as formas, né? Que eu já vi ele atender uma pessoa que bateu, que não podia pagar, vi ele atender lá no Serol uma pessoa que chegou com dor de dente, e ele não extraiu o dente. Ele limpou o dente, cuidou e falou para a pessoa, volta para tirar depois o curativo. Isso aí eu lembro. E a pessoa queria pagar e ele falou não. Então eu acho que isso daí é uma gratidão, né? Sim, É a gratidão dele para com as pessoas, porque ele recebe das pessoas, né? Que ele recebe dos pacientes, dos clientes, as pessoas que vêm, né? E eu vou contar uma coisa assim que eu conte, tenho, já ia te perguntar. eu tenho várias amigas, né, que eu levei para lá. São amigas, assim, são mulheres, né? Sim, Então, quando elas iam
passar nele, falou assim: "Ah, eu vou lá, vou lá abrir a boca para aquele sorriso lindo". Olha só, Elas gente do iam céu. lá, elas Iam paquerar o meu marido, então, na cara paquerada. dura. Aí falava assim: "Para aquele lá a gente abre a boca", assim, é uma coisa fabulosa, né. Hã. Eu falei assim, então todas elas, que é uma escola, né, e as professoras, elas participavam elas iam lá, né. "Ah, eu vou lá abrir a boca para aquele sorriso lindo lá", a gente abre a boca, não precisa nem mandar, já a gente abre a Porém, por que boca. você não me falou? Eu podia cobrar mais caro, gente, dessas pessoas. Então, ele sabe, ele dava isso. Podia ter passado para o financeiro, falado: "Olha, essa daqui, ó, 15% mais, ó". Então, mas não é, o Luiz é uma pessoa linda, ele é uma pessoa linda, não é linda físico, né, o lindo dele é E ele nasceu para ser dentista, né, Goré? O avô dele era dentista, a mãe dele sempre trabalhou em consultório, e então o Luiz ele realmente tem um dom. Tem pessoas que escolhem aí uma faculdade, se formam dentistas, mas não têm o dom, assim como qualquer outra exatamente, profissão, ele né? tem o dom. E o Luiz ele tem isso, ele faz com amor, com propriedade, com muito respeito. Exatamente, Ao longo desses 25 anos aí, eu já vi muitos pacientes serem tratados, ele, né. eh, e ao menos qualquer coisa do tipo foram cobrados pela condição mesmo de como chegavam naquele consultório, né. Nossa, E dinheiro é muito importante, obviamente, todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver, para pagar os boletos, né, para criar os filhos, mas não é a coisa mais importante, então a gente não pode nunca colocar isso em primeiro lugar. E sim a saúde do outro. Lidar com saúde não é algo tão simples e tão fácil, não é um produto é, que está ali numa prateleira, né, numa mercadoria que você vai lá adquirir, isso. né. E ele começou num bairro, né, um bairro pobre, vamos dizer assim, né, o Seródio. E ele lidou com aquela situação ali, ele ajudou muita gente, ele lidou, assim, ele soube lidar com aquela situação. Não é como você chegar, um bairro melhor, né, que as pessoas têm condições, né, ali não, ele lidou de uma forma que, eh, é assim, às vezes a gente pensa, eu penso, né, como que pode uma pessoa, isso daí é que nem você falou, é o dom de lidar com a situação, né. O que que eu vou fazer? Não sabe, ele nem falava assim: "O que que eu vou fazer?", ele já sabia o que fazer, né. Sim, Tanto como é que agir. ele me deu essa oportunidade, ele não deu só para mim, eu sei que ele deu para várias pessoas, para amigas, falava: "Vai lá", ele tem o jeitinho dele. "Ah, mas eu não posso", "Pode sim, vai lá porque ele tem para mim ele dá condições de fazer, então vai dar para vocês também, né". Então esse é bom, é uma pessoa, não sei, né, eu tô falando isso dele porque aconteceu comigo, né. Ah, Sim, é importante. é, Por isso que a gente traz pessoas aqui para contar os relatos é, verdadeiros, né, não é nada ensaiado, nem comprado. O exatamente. cachê da Buré nem vai ser tão alto assim, né, Buré? Não, ele sabe que eu nem come. É só um relato para chegar para outras pessoas, né, para que Exatamente. elas percebam que tudo é possível nessa vida. Com A certeza, gente não pode colocar obstáculos na pode. frente e falar: "Isso não é para mim, eu jamais vou ter condição de ter um tratamento desse". Exatamente. Muito pelo contrário, né, a gente Isso, tem que tentar entender, escutar a proposta, ver o que que dá pra exatamente. gente. Deus é maravilhoso, e quando ele prepara uma pessoa assim, como o Luiz, que tem o dom e tem essa percepção do quanto ele pode estender a mão para o outro, as coisas dão certo. E é assim, o meu pensamento, assim, você tem que é saúde, você tem que ir no melhor. Não é como um passeio que você sai daqui e vai para uma cidade e fala: "Nossa, eu não gostei", né. Às vezes você vai em uma cidade pagando pouco, né, mas você não gosta da cidade. Não é como um passeio, é saúde. Saúde eu acho que você gasta é pouco ainda, né. É. E eu tô feliz com com meus dentes. Que bom. Gente, o protocolo, né, para quem não sabe, o protocolo são os implantes e uma prótese parafusada, aonde traz bastante estabilidade, né, fica bem, assim, delicado na boca, você consegue sentir o sabor dos alimentos. A Buré ainda está fazendo as adaptações, os ajustes,
é algo novo, né? É uma Ferrari agora. É, exatamente. Então ela tem que saber dirigir a Ferrari, né, Buré? Fusquinho para Ferrari, Não é? Dá até agora para arrumar um namorado novo. exatamente. Tô na espera aí. E bem exigente, porque com esse sorriso aí vai ter que arrumar um Brad Pitt, no mínimo. Ai, meu Deus. Buré, me fala uma coisa. Tem alguma situação engraçada que você se lembre, assim, que tenha alguma relação com os dentes? De quebrar uma prótese, de você estar no meio de um jantar, ou de você estar no meio de um tratamento, e sei lá, putz, fiquei sem dente agora, tenho que ir em tal lugar, e como que eu vou fazer? Você se lembra de alguma coisa que pode... Aconteceu quando eu quebrei agora o dente em janeiro, né? E tem uma pessoa, eu tenho minha religião, e tem uma pessoa na minha igreja, ele é uma pessoa assim, vou dizer, um cargo elevado, né? Tipo uma pessoa que tem uma missão elevada. E ele chegou, acho que tinha umas 4 ou 5 pessoas com ele, pessoas assim que eu gosto, sabe? Você bate papo, conversa. Eu esqueci que eu estava sem dente, que eu estava sem dente. Aí esqueci que estava. Aí eu peguei para comentar, ele falou, nossa, você está sem dente. Eu falei, esqueci que eu estou sem dente. Aí eu falei, não, quebrou. Eu falei, mas vou colocar. Ele ficou olhando, né? Mas eu não fiquei tão constrangida, que aí eu me abri com todo mundo, sabe? Eu não fiquei constrangida. Aí depois eu falei, nossa, eu sem dente. E então, mas a gente fica meio envergonhada, né, depois, só que como são pessoas que eu conheço, Foi foi tranquilo. tranquilo. E também tem uma outra situação, né? Que ele fez um implante aqui do lado, eram 4 dentes. Só que ele tinha que fazer, depois tinha que desinchar, parece, para ele colocar um provisório. Ah, sim, Tinha tem esse provisório. período mesmo da Eu provisão. acho que eu ficava 15 dias sem o dente para colocar o provisório. A gente não tem o hábito de usar máscara, né? E eu tinha que trabalhar numa festa junina, que eu já tinha assumido uma responsabilidade de uma barraca, eu tinha que trabalhar. Eu fui desse jeito. E conseguiu. Consegui, que o pessoal, o que aconteceu com o dente? Ele falou, caiu, caiu. A casa caiu, né, Bré? Mas depois. Só que eu fui tranquila, sabe? Porque eu falei, não tem aquela história que tudo fica ruim para melhorar, né? Então não é para melhorar. Então, daqui uns 15 dias já coloco, tudo bem, mas eu nem, sabe, eu assim, eu não me importava porque eu sabia que ia ficar melhor. Sim. E agora a mesma coisa também, que você, quando você faz o protocolo, você anda também com uma dentadura. Ah, me conta um pouco como foi, eu ia te perguntar, porque assim, obviamente as pessoas se queixam um pouco desse período de remodelação da gengiva, dos implantes se assentarem. Não é nada fácil, mas não é nada impossível, né, Buré? É uma passagem rápida e depois você esquece. É só que assim, eu tenho nojo, nojo de pegar na mão, nojo de limpar, porque minha família, todos usavam dentadura. Até minhas irmãs usam dentadura, né? Então, por isso que eu fui atrás do implante, porque eu não, tenho. Você não queria aquilo para Não você. queria, porque eu não queria aquilo para mim, não, porque eu tinha nojo. Aí, quando foi para usar, eu falei, a Luiz veio com a dentadura. Eu falei, vou ter que usar dentadura. Ele falou, Essa foi a pior pior notícia. notícia. Porque a gente sempre pensa que já vai colocar, que já vai colocar dente, mas não. Aí ele falou, vai. O período foi ruim. Foi ruim porque eu lavava toda hora, porque a gente não está acostumado, sabe? Aí o que aconteceu? Mas eu usei. Aí quando eu comecei, acho que foi um mês mais ou menos que eu fiquei com ela, né? Mas quando eu comecei a me adaptar, aí vieram os dentes. Então, assim, eu consegui me adaptar, né? Só que é uma coisa que eu não quero para mim. Uhum. Porque é uma coisa assim que você. Qualquer lugar que você vai, ou no jantar, no almoço, você tem que logo em seguida, eu, pelo menos comigo, limpar, né? Lavar. E o protocolo não. O protocolo você dá uma disfarçada, vai lá, dá uma enxaguada na boca, né? Uma coisa assim, pronto. Então, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu ainda estou em adaptação, né? Mas sexta-feira eu conversei com ele, a gente conversou e ele me explicou que é assim mesmo, né? Que a gente acha que não é, mas é assim mesmo. Já aconteceu, é uma coisa engraçada. Você está conversando, assim, de repente caiu um caroço de arroz de dentro.
Mas ele falou que é normal, porque às vezes tem os buraquinhos que entram, ele sai depois, né? Aí eu falei, puxa, tô conversando, de repente caiu calor, eu sem arroz na língua, eu não sabia se eu engolia, se eu jogava fora. O que que eu fazia? Mas eu acabei engolindo, né? Porque não sabe quanto tempo esse arroz tá aí. Sim. Mas aí ele me deixou tranquila, que é assim mesmo, né? Que é uma forma que ele falou que se fosse um negócio sujo, ele dá mau hálito, ele falou, você não tá com mau hálito, você não sente, eu não sinto nada. Então, para mim agora, Ela é estética, ela é super higiênica, né? O protocolo é de exatamente. vida, né, Boré? A gente chama de terceira dentição, né? Se alguém vê, eu vi eu falando, pode fazer sem medo e pode procurar ele, que ele dá todas as chances para você fazer, todas, todas. Ele vai te falar, pode fazer assim? Ele dá toda a forma de pagamento que você pode fazer. Então não tenha receio, sabe? Não tem desculpa. Não, exatamente, Dani. Se ela falava assim, Não vai ter desculpa desculpa. para fazer. Porque às vezes isso daí vira uma desculpa. A pessoa fala, não posso, nem sabe quanto custa um tratamento desse, não sabe quais são as condições que você pode, né, Exatamente. fazer para ter. E, infelizmente, a gente está num momento assim da economia que a gente, que a maioria, né? A maioria está na mesma situação que eu. São poucos que podem chegar aqui, né? Falar assim, não, eu posso fazer. Mas a maioria está na mesma situação que eu. Então, eu acho assim, que a gente tem que... É a saúde da gente. Em primeiro É lugar. em primeiro lugar. Eu acho que antes de comprar uma roupa, um calçado, é a saúde da gente. Se não tiver saúde, não tem nada, né? Sabe? Existe uma frase, né? Uma coisa que a gente tem que mostrar o belo para as pessoas. Que não é muito bom quando você vê assim, uma pessoa linda na tua frente, você olhar para aquela pessoa, aí de repente a pessoa, quando sorri, ai meu Deus, só por Deus, meus dentes. Você se falando, meu Deus do céu, fica sério de novo. Um homem tão lindo, uma mulher tão linda, né? Então, assim, aí essa pessoa sorri, ou com lentes no dente, ou, sabe, ou com os dentes ali, fez um protocolo. Porque eu conheço gente jovem que está com um protocolo por conta de perder os dentes com as doenças, né? Então, eu acho assim, se você tiver essa chance, sabe, do sorriso, sorriso é saúde por dentro, né? Não é a de fora. A saúde de fora, a saúde de fora tem jeito, a de dentro é que é mais difícil. Então, a gente tem que partir para o melhor. E a gente falou bastante do Luiz, mas assim, a interação com toda a equipe sempre foi muito boa, né, Boré? Sempre, com todas O time, assim, os especialistas aqui, sempre você conhece todos, de trás para frente, de frente para trás. A Boré já é da casa, então, assim, todas as pessoas aqui têm a mesma frequência, exatamente. a mesma linha de tratamento do Dr. Luiz, né? Exatamente, sempre com um sorriso, com um beijinho no rosto, Com cuidado. Oferecendo uma água, um café, tem uma bolachinha, tem uma balinha. Um acolhimento, né, Boré? Isso faz a diferença. É qualquer lugar, é acolhimento. Ah, e um detalhe, viu? Rampa de acesso, você não precisa andar escada. Então, quem tiver assim, problema, né, para escada, aqui não tem escada. Então, que por incrível que pareça, tem muitos estabelecimentos por aí que não têm acessibilidade. Eu mesmo tenho um amigo, né, que ele veio para cá por conta, ele perguntou para mim esse tipo. A primeira coisa que ele perguntou, tem escada? Eu falei, não, ele tem rampa de acesso. Que era uma... Então, porque a pessoa tem comorbidade, usa cadeira de roda, bengala. Então, aqui, eu acho que o mais, assim, essa facilidade que a clínica dá, eu acho que é muito importante, né? Porque hoje a maioria esquece. E o idoso, a maioria não consegue mais subir escada. Eu não sou tão assim, né? Às vezes eu não tenho dificuldade de certas escadas para subir, né? Então, acho que essa clínica aqui, e não é só essa não, do Seródio também. O Seródio, isso que eu ia falar também, né? Estacionamentos, e fora todos os exames, né, Boré? Que se faz, né? Tomografia, radiografia, panorâmica, tudo que se precisa. Ele também, os dentes, né? Ele faz também, né? Sim, o laboratório é tudo aqui. O laboratório aqui, né? Então, isso aí também já dá para você falar, não gostei, já vamos fazer um reparo. E aí, as pacientes adoram, hein? Então. As que você indicou lá.
Vivem querendo que quebre os dentes para passar mais tempo aqui dentro do instituto, né? Não, Agora eu vou ficar mais esperta, viu, nessa recepção aí. tem uma delas só, você não tem condições de ir para olhar para a cara daquele homem lindo. Olha só, gente. Olha lá, meu Deus! Aí sim, hein? Você sabe que eu não sou boba nem nada, né? Só que o dentista mais bonito. Não posso fazer muita propaganda dele aqui, não. Mas isso é a carta de, Vamos falar de dente. é a carta de entrada também para ele. O sorriso dele, também, o atendimento dele, né? Sim. Isso daí que é. Tá dando também, viu? Não tô falando só dele, mas ela também, a raparinha dela. Buré, e me fala uma coisa. Você se sente mais segura hoje como mulher do que há 10, 15, 20 anos atrás em relação ao seu sorriso, eu tô falando. Sim. Nossa, porque assim, eu tinha mordida, tem bruxismo, né? Eu tinha mordida, é horrível a minha. E assim, eu quebrava dente por conta disso. Devia ter implante por conta disso, né? Então, isso daqui parece que me proporcionou assim uma maior segurança. Uma estabilidade na Estabilidade, mordida. porque ele é um total, né? Então, na hora que você pega, você morde, você não fica mordendo. Procurando um ponto ali de contato, um trauma, né? Exatamente. Ele acertou a sua mordida, melhorou todo esse mecanismo de mastigação. E para quem tem bruxismo, isso é maravilhoso. Nossa, porque você acaba. Assim, porque o bruxismo, ele vai. Às vezes ele pega dois dentes, o de cima e de baixo, e pega só naquele, né? Então, aí. Esse daqui não, esse daqui ele tá certinho assim, então na hora que você faz isso, pega todo. Aham, tá bem estável. E a escolha da cor, Buré? Foi ele. E tá muito bonito, porque você tem uma pele clara, né? Branquinha, até meia ruiva, né, Buré? Sou ruiva. Sim. Então, aí, assim, o doutor Luiz, ele tem um olhar, né, para a cor do dente. Pra Você coloca para a estética do dente, não é aquela, coloca aquele dente branco, aquela coisa que não parece que é dente. Tanto, e um detalhe também, né, as pessoas sabiam o que eu estava fazendo, eu achava que ia ficar um dentão. Então, nossa, ficou um dentinho, ficou bonito, né? Ficou um dente pequenininho, né? Sim. A professora, eu pensei que ia ficar um dentão. E por quê? Porque isso daí é o doutor Luiz, né? Sim. Porque se você pegar muitas pessoas, muitos dentistas, você vê que o dente não sai proporcional ao que você tinha antes. E a face, tanto é que ele bate muito papo, né, Buré? Ele pergunta sobre como era o seu dente, se você gostava do seu dente de quando você era jovem. Porque às vezes a pessoa, né, tem aquela ilusão, eu queria meus dentes como eles eram antes. Mas a pessoa não gostava deles como eles eram antes, porque eram pequenos, Igual o meu. desproporcionais, Pequeno. gastados. E ficou muito delicado. Eu tinha aquela tenda no Diastema, né? eu tinha, bem largo, ele tirou logo no início, né? Sim, esse eu lembro que foi logo num dos primeiros Ele tratamentos. tirou, que ele fez um trabalho aqui para tirar. Uhum. Aí, e hoje, assim, quando às vezes eu olho foto antiga, né? Então a gente vê que é bem diferente. Hoje eu me sinto melhor, assim, Mais segura. mais segura do que antes. Que antes eu não. Eu sou muito de sorrir, né? Sim, muito Só comunicativo. Só que você tem receio de sorrir, dependendo. Sempre você tem receio. Hoje não, hoje eu dou da aula. Tem que escancarar o sorriso. Sorrindo até na hora que não pode. Exatamente. Só para mostrar o dente. Exatamente. Então, para mim, Tá certo. assim, para mim foi nossa, às vezes eu nem olho assim, nem acredito, sabe, que eu tive essa. É uma realização, né, Buré? É algo que você sempre sonhou, não imaginava que fosse capaz de conseguir, Sim. e tá aí. E assim, outro detalhe também, né, que eu ouvi, a gente ouve isso daí de irmã, né? Falou assim, nossa, eu tenho 68 anos, vou fazer 69, próximo agora, né? E aí a minha irmã, nossa, Cida, agora que você vai fazer, e se você durar 2 anos mais, um ano mais? Eu falei, daí? Eu falei, eu vou ficar um ano aqui feliz. Mas Eu falei, daí? Falei assim, só porque eu sou idosa, eu vou ter que colocar uma dentadura na minha boca?
entendeu? Mas esse é o pensamento correto, É. né? Porque assim, poxa, você pensar, pô, vai durar 1 ano, 2 anos, mas se durar mais 20, É isso, 30? ficar até 100, eu quero ficar até 100, Ai, vai ficar ficar. até 100, Eu tenho certeza disso. até 100, não tenho nada, não tomo remédio, não, entendeu? Super saudável, uma cabeça maravilhosa, né? Exatamente, aí tem os, que nem diz uma amiga minha, tem os recortes da vida, mas esse recorte a gente Pula. pô, Esses pula, obstáculos a gente pula igual atletismo. exatamente, aí eu tiro, pulo, sabe? Então eu não penso nisso, sabe? A pessoa tem que pensar nela. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu quero ficar bem. Você quer viver bem? Quero Ótimo, maravilhoso pensar assim. Eu Exato. queria mostrar uma foto sua de antes. A gente tentou buscar aqui nos nossos arquivos, né? Aquela A buré aí. sem óculos. Você viu que eu tô fazendo troca? E esse cabelo lindo, diva, muito bonito. Nossa, tá bem diferente. E esse tratamento, buré, ele aqui do antes você Eu já tinha feito alguns tratamentos, né? que eu tinha. E aí agora esse por último. Você tá vendo a diferença do que na frente era lente, né? Que tinha Sim, feito o implante do lado, né? E a frente era lente. mas muito mais jovem, Do que tá. mais bonita, mais confiante. É nítido, muito nítido, né? Nessas duas imagens aí, Olha o dente lá. o quanto você rejuvenesceu e tá se sentindo mais segura e tá mais bonita. Exatamente. Não, Parabéns pelo resultado, pela escolha, exatamente. Obrigada. por ter confiado, por ter chegado até aqui. Porque eu ainda vou continuar. Com certeza, você é nossa paciente, estaremos aqui para sempre. Exatamente. Né? Eu que agradeço muito também, sabe? Muito pela oportunidade que vocês me deram. Você e o Luiz, né? A oportunidade que me deram deu hoje está para esse trecho aí também, né? Maravilhoso. Que Sorria muito para a vida, conquiste tudo que você puder. Você tem muito chão aí pela frente. Você vai usar muito esse sorriso. eu vou vir aqui muitas vezes do cliente sorrir para mim. Vai, olha, indique bastante paciente. Nossa, ficar. Eu lá para você ver o sorriso lindo lá. Aí sim. Buré, obrigada. Eu agradeço. Mais uma vez. Eu agradeço muito. Adoro a sua história aqui, nossa. Muito obrigada. É uma história linda de confiança, de amizade, Obrigada. de amor, né? Terrível. Que é tudo que a gente falou aqui. E você é muito especial pra gente. Obrigada. Viu? Muito querida. Luiz adora você, eu também. Obrigada. E que você continue vindo e frequentando aqui, que a gente possa cuidar para sempre de você. É uma honra. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Graças. Nada. Temos uma para nós, né?